de artesanato. Ana, o que é esse caminho? Então, esse é um caminho de mesa. Levantar para subir. Levantar para subir, não. Levantar para mostrar. Levantar Eu fiz até subir. pensando na minha filha, que minha filha está com uma mesa quadrada, e ela, sabe quando você recebe e coloca 2 caminhos? Em vez de colocar toalha de mesa, você coloca 2 caminhos. Aí, como eu viria aqui, venho aqui gravar, né? Eu falei assim, vou fazer um, depois com o passo a passo eu monto outro. Então, uma dica para você que está aí do outro lado, dá para fazer 2. E aí põe do ladinho do Um outro. do lado do outro e coloca, serve mesmo, em cima do próprio caminho. Fica bem bonito. E ele é muito simples de fazer. No caso aqui, eu trabalhei com degradê. Então, eu fui lá na minha loja, peguei os tecidos e fui pelo degradê. Então, eu peguei um tom marrom, o alaranjado e o mais claro. Mas, se você fizer com scrap, também vai ficar muito interessante. É que eu não tive tempo, mas eu queria montar um todo colorido com scrap. Scrap são as sobras. Então, fica alegre também. Fica alegre e fica... Você consegue aproveitar o seu material que você tem em casa. Então, você que vai assistir a aula, testa fazer com o que você tem em mãos. Então, você vai escolher 3 tecidos, ou em degradê, ou 3 tecidos que combinem entre si. Então, vamos supor, você pode colocar o azul, o verde e um ocre, vai ficar muito bonito, vai ficar bem bonito. Você pode colocar um vinho, um verde musgo e o outro ocre, também vai ficar bem bonito, vai ficar bem country. Ou, se você tiver muita dúvida na composição de cores, parte para o degradê. Eu falo que toda vez que você tem dúvida na escolha de cor, parte para o degradê, que aí não tem erro. Que é um tom mais escuro, um médio intermediário e um claro. Aí, 3 tons de marrom, 3 tons de vermelho, 3 tons de azul. Sempre o mais escuro, um médio e um clarinho. Isso. Que aí não tem erro, gente. Eu falo assim, olha e veja o que agrada os seus olhos. Olha e veja o que agrada os seus olhos. Agradou, é ali que você tem que pegar. Tá? Então, nós vamos, para montar um caminho desse tamanho, eu fiz 4 blocos. Esse bloco tem uma média de 30 centímetros. 30, 31, 32, depende da máquina que a menina for fazer. Então, nós vamos construir 4 blocos para um tamanho bom de caminho. Se você quiser um pouco maior, você faça 5 blocos. Aí, fica a critério de cada um. Esse tem 4. Esse tem 4. Se eu fosse fazer para minha mesa, que minha mesa é uma mesa de 8 lugares, eu teria que fazer com 6. Então, eu faria um pouco maior. Porque se ele tem 30, 6 vezes 3, 18. Dá 1,80 m só de bloco. Tá? Então, 4 blocos de 30, 4 vezes 3, 12. Então, ele tem 1,20 só de bloco, tá? Mais as bordas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher os tecidos, vai lá na sua caixa de tecidos, escolhe 3 tecidos e corte faixas de 4 centímetros. Corte faixas... Uma dica que eu dou, toda vez que sobra tecido, eu peguei uma... Sabe onde a gente guarda talher? Eu fui nessas lojas de R$1,99 e comprei onde a gente guarda talher. Que tem aquelas divisórias, Tem as divisórias. Então, eu fiz algum trabalho, sobrou, eu já corto faixa de 4 e já deixo guardada. Eu comprei até um que tem tampa. Então, eu já vou deixando tudo faixa de 4 guardada. Uma boa. Aí, essa é uma boa dica. Aí, você vai lá, pega a faixa que você quer, você não precisa nem cortar. Se não, aí você vai e corta do tecido que você tem, 3 faixas de 4 centímetros. No caso aqui, eu fiz o degradê do marrom, do laranja e do mais claro. Certo. Desse daqui, o que eu vou fazer? Para formar cada bloco, eu vou ter que cortar. Quando eu costuro, antes de eu falar isso, quando eu costuro as faixas de 4, ele vai ficar com uma largura aqui de 9 centímetros. Tá. Por causa da margem de costura. Tá? Então, porque 4 menos 1,5... certo? Na hora que eu somar tudo, ele vai ficar com 9 aqui. Perfeito. Certo? Ana, eu vou precisar de interromper, Sem me problema. perdoe. Turminha, 3 horas da tarde, em casa, vocês vão ficar com o texto da misericórdia. A Ana permanece conosco, porque no próximo bloco a gente dá sequência, então, aos cortes e à montagem desse caminho de mesa lindo, lindo, lindo. Fique Fique conosco. conosco. Vou tomar uma água e já volto rapidinho. Até já. Estamos de volta. Hoje tem dica de patchwork com Ana Consentino, trazendo um trabalho lindo, caminho de mesa. E a gente vai dar sequência agora, então, à aula. Início aos cortes e à montagem do nosso quadrado base da nossa peça. Já Próximas estamos todas orientações. abençoadas, então Todas, agora, podemos dar com certeza continuidade. não vai errar na costura. Não. Então, emendou as 3 faixas de 4 centímetros, você vai cortar 4 pedaços, 4 retângulos de 19 centímetros. Eu já vou explicar por que 19. Então, aqui o que eu fiz? Eu cortei ele, cortei a faixa dobrada já. Para passar, eu não abri costura, não. Eu joguei todas do claro para o escuro. Tá. Então, tá aqui, ó. Joguei claro para o escuro, cortei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 4 retângulos de 19 por 19, certo? Vou deixar reservado esses 3 aqui, que como eu já tenho passo a passo adiantado,
e a gente não vai utilizar ele agora. Depois, deixa ele guardadinho por enquanto um pouquinho. Depois eu vou pegar o tecido de base, que é o tecido neutro, e vou cortar 4 retângulos de 11,5 centímetro. Este retângulo de 11,5 centímetro vai ser para fazer essa parte aqui, olha. Esse detalhe aqui. O retângulo de 11,5 é para fazer estes triângulos aqui. Tá. O quadrado de 9 são os cantos aqui. Então, eu vou cortar 4 retângulos de 11,5 para cá e 4 quadrados de 9 para cá. Então, 4 retângulos de 11,5 e 4 quadrados de 9. Aqui eu estou cortando só 2, porque eu já tenho adiantado o passo. E como o nosso tempo é bem rapidinho, então vai facilitar para as meninas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha faixa de 19 e o meu retângulo de 9 por 11,5. Por que 9? Porque é a largura da faixa, olha. A largura exatamente da faixa é a largura do meu tecido neutro. Aí, a dica, aqui que é o segredo. Para eu fazer essa parte aqui, olha como que eu faço. Eu venho aqui, vou até puxar aqui bem perto do câmera para ele... Vou vir aqui, vou pegar o ângulo de 45 graus da régua, vou posicionar ele aqui na lateral, olha. Posicionei o ângulo de 45 graus aqui na lateral e vou riscar do vértice, da ponta aqui, até aqui. Ângulo de 45 graus aqui, olha. O ângulo de 45 graus aqui, posicionei e risquei. Vou girar e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vértice, ângulo de 45 graus aqui e vou riscar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou posicionar este retângulo em cima desta faixa de 19 centímetros, certo? Pode alfinetar de cada lado, se você não tiver muita prática, ou pode já ir direto para a máquina. Aí o que você vai fazer? Você vai passar uma costura exatamente em cima dessas linhas onde você riscou. Dessa maneira aqui, olha. Vou vir aqui, vou passar uma costura, pode ver que está costurado, olha. Ele está costurado de um lado e de outro. Quando eu passo a costura, olha o que acontece. Eu já tenho esta parte maior aqui, nessa parte. Quando eu passo a costura na outra faixa, eu tenho o quadrado com o triângulo aqui, que é essa parte menor aqui. Que é o menorzinho que você tinha mostrado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, posiciono a régua no meio das duas faixas e separo. Ó, separo. Vai pro ferro, passa bem passadinho. Vai pro ferro, passa bem passadinho e tira esse excesso de pontas. Tira o excesso de pontas. A mesma coisa aqui. Aqui eu gosto de fazer assim, olha. Antes de virar, eu já corto a pontinha. Fez isso, ó, vai pro ferro. É que aqui eu tô sem ferro. Vai pro ferro e passa bem passadinho. Então, eu vou ter 4 partes desta e 4 partes desta para montar a estrela. Tá. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Deixa eu só pôr aqui para eu liberar meu espaço. Eu vou vir aqui, olha. Então, deu para entender? Deu certinho. Retângulo de 19, 3 faixas de 4, corta 19. 4 retângulos de 11,5 por 9. Risca duas linhas diagonais a partir dos 45 graus aqui e aqui da outra ponta também. Passa uma costura e corta no centro. Teremos essas peças aqui, 4 peças dessas, certo? Aí, olha o que eu faço. Eu venho aqui, para entender a montagem do bloco, a melhor maneira é fazer isso daqui, ó. Faz isso daqui. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Montei assim. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com aquela outra parte menor que sobrou. Essa parte menor que sobrou, eu vou vir e vou fazer isso daqui, ó. Em cada ponta. Aqui, ó. Não, montei errado aqui. Peraí. Fiz assim, assim. E posicionei ele errado. Você viu que quando eu posicionei, o quadrado não ficou na ponta, olha. Vem aqui. E aqui. Eu inverti, coloquei esse pra cá. Porque na hora que eu vier pra cá, olha,
o quadrado, é até bom acontecer isso, porque às vezes acontece com a menina que está do outro lado fazendo e fica Pra ela meio conseguir perdida. fazer essa troca também. Então, o que eu fiz? Na hora que eu fiz a troca, eu percebi que esse quadrado neutro tem que ficar nas extremidades, olha, ele vai ter que ficar nas pontas. Tá. Quando eu fiz a montagem, o que eu percebi? Ele estava ficando o quadrado grande aqui. Então tinha que inverter aqui o desenho. Tem que inverter o desenho aqui. Que em todas as pontas eu tenho que ter esse quadrado claro só, né? Isso, ele tem que formar esse bico aqui e tem que ter os quadrados claros nas pontas. Então aqui, olha, inverti, Formou mais um bico. formou o bico e formou o quadrado na claro ponta. Aqui formou o bico, olha, e formou o quadrado na ponta. Uma dica que eu vou dar, que aconteceu comigo quando eu estava montando, quando eu estou fazendo isso daqui, posicionando este retângulo, observe que todos os tecidos escuros têm que estar ou para cima ou para baixo. Você não pode colocar dois para cima e, de repente, outros dois fazer isso daqui. Ah, legal. Porque senão você não consegue formar esse desenho aqui do centro. Tá. Se você observar no caminho, tem a cruz do centro aqui, olha, em marrom e tem claro. Porque eu, na deixa eu hora de mostrar. montar, eu não percebi, aí dois saíram de um jeito e dois saíram de outro. Ó, gente, aqui essa cruz central tá escura. Nesse de baixo, ela tá clara. Entendeu? Foi o posicionamento daqui, olha. Foi esse posicionamento Aí ela aqui. intercalou, né? Pôs um escuro aqui também, olha. Então, se eu fizer isto, olha, se eu fizer com o claro para cima, ele vai sair com a faixa clara no centro. Se eu fizer assim, ele vai sair com a faixa marrom no centro, Perfeito. tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar de 1/4 por 1/4. O que é 1/4 por 1/4? Eu vou ter que emendar essas 4 partes assim. Vou ter que fazer 4 partes iguais. Então, aqui, quadrado com o triângulo, vem, costura. Costurou, traz ele para baixo, costura aqui. Então, eu vou construir 4 partes dessa maneira assim, olha. 4 partes de 1/4. Exatamente isso daqui, olha. Observa que aqui tá claro, esse daqui tá escuro, olha. Tá vendo? Eu fiz de propósito. Que foi pra aquela fazer posição que você comentou. Isso. Costurou os 4 de 4 partes com 4 partes, une um com o outro, tomando cuidado com estes vértices aqui, olha, ponta com ponta certinho. Depois, ponta com ponta certo. Fechou 2, fechou 4. E aí eu junto tudo. Aí eu junto, formei o bloco. Para formar o caminho, eu construí 4 blocos e coloquei bordas de 8 centímetros. Deixa eu pôr aqui mais pertinho de você. Aqui as bordas são de 8, então? De 8. Fiz 4 blocos, bordas de 8. Então, dá tempo de eu repetir rapidinho? Dá. Temos 1 minuto e 30. 19 centímetros a faixa dessa peça maior. 3 faixas de 4, corta 19. Retângulos de 9 por 11,5. Costurei, fiz as pontas, cortei. Quando eu corto, eu já tiro essa parte e essa parte. De um corte, eu já tiro... De cada corte, eu já tiro as 2 partes aqui. Tá. Certo? Quadrado menor, 9 por 9. Por que 9 por 9? Tudo parte da largura dessa faixa aqui. Que foi onde a gente começou. Que é onde a gente começou. Então, se você quiser alterar, você mexe na largura aqui, que vai dar certo da mesma maneira. Certo? 4 centímetros é uma medida ideal para poder começar. A borda também gostei. A borda de 8, para ficar mais harmonioso, sempre eu jogo um tom acima. Tá. Aqui fez o quilt também, vou mostrar uma vez que acho que dá para pegar melhor. Fez o quilt. Tati, eu queria que você mostrasse para as meninas o meu livro. Ui, desculpa, Luizinho. No meu livro tem câmera. vários caminhos de mesa mais simples, mais complicados. Para as iniciantes e para aquelas que estão... Para as iniciantes e para... Ele foi lançado agora no final do ano e está um sucesso. Ai, que lindona! Modéstia à parte, A as Ana meninas na estão foto, fazendo... que bonita ficou. Obrigada. Que linda. Conta a minha história de vida, como eu comecei. Essa parte aqui, olha, acho bem Aqui interessante. são os trabalhos mais simples. Isso. E aqueles mais Os mais elaborados, as peças elaborados. mais elaboradas. Para quem já dá aula, quem já tem um nível mais avançado de pet, aqui para quem gosta. E eu coloquei explicação de materiais, da história da minha vida, das técnicas, dos desenhos de quilt e coloquei receitas. Todas essas receitas são receitas das minhas alunas lá da loja. Ai, que tem a tarde do legal. cafezinho. Então, elas levam... Tem dica de pet e tem receitinha Tem aqui. receitinha para dar então. uma parada, tomar um chá, um cafezinho. Adorei. Beijo para todas as alunas. Então, Material tem bem bacana. bastante, olha, modéstia à parte, o material não Ficou deixa espetáculo. nada
a desejar a bibliografia internacional. Ó, e os contatos da Ana estão no vídeo. Quem quiser, de repente, mais dicas, orientações, vocês podem falar direto com ela. O telefone é o 0 operadora 11 3379 1390. 3379-1390 e o e-mail, só confirma para mim, atendimento@anaconsentino.com.br, certo? E nas redes sociais, entra no canal do YouTube, tem mais de quase 300 vídeos já. Tem muitos vídeos. Tem muitos lá, vídeos, né? ó, tem quem quer aprender, quem já faz, vai lá nas redes sociais, a gente tá lá, a gente... No nosso site também tem vários vídeos disponíveis, tem muita aula bacana lá no arquivo, tá tudo disponível para vocês. Obrigada, Obrigada, Tati. Aninha, beijo. Foi um prazer. Vai com Deus, passa a pegar um pedacinho de bolo com a Jéssica. Obrigada.